Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Existe morada no céu e inferno eterno? Hoje, meus irmãos, daremos continuidade, a partir ali de onde nós paramos, que foi, a parábola do rico e do Lázaro, Hoje buscaremos pela graça e direção do nosso Deus, entender ali, explicar, do que se trata a parábola do rico do Lázaro, o próprio meio, de identificação também já aponta, uma parábola. Nós sabemos que as parábolas não eram coisas, ou seja, textos literais que Jesus ali, comparações literais que Jesus ali se utilizava, mas nós sabemos que cada uma delas tinha em si, um peso espiritual, uma orientação espiritual, algo que o Senhor Jesus, ele queria dizer, ali, e certamente, tinha ali o seu propósito, Nós temos, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, que ele explica, e dentre outras várias parábolas também, que são apresentadas, dentro da Bíblia, e algumas dessas, elas não são explicadas pelo nosso Senhor Jesus, Então, como essa, a parábola do rico e do Lázaro, Jesus ele não acaba explicando ela, mas não é porque ele não explicou que nós não podemos saber o significado, através das Sagradas Escrituras, Buscaremos aqui hoje, através das Sagradas Escrituras, identificar qual é o significado dessa parábola e se de fato ela pode ser utilizada, ali para tentar provar uma morada no céu ou então, um inferno eterno, como muitas denominações religiosas acabam utilizando, para explicar aqui, ou então tentar enfatizar ou se basear, nessas doutrinas que, como a gente já viu, aqui um pouco antes, não se vem, não vem em si da Bíblia, E antes, meus irmãos, de darmos início a esse estudo, gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, se os irmãos, puderem deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, compartilhar essa pregação, esse estudo em suas redes sociais, pois tudo isso, meus irmãos, estará colaborando com a divulgação dessa pregação, desse estudo, E logo, mais almas, mais pessoas tendem, a ser alcançadas por meio desse estudo e logo, também aqui estudarem conosco, adquirirem o entendimento e verem, aqui o significado dessa parábola através do que nós, do que eu aqui, pela orientação, do nosso Deus, trarei hoje aqui aos irmãos, Então, peço desde já, aos irmãos, por gentileza, esse auxílio, pois certamente, nesse trabalho, que não leva nem 2 minutos, certamente, acaba colaborando bastante, ali com a divulgação desse estudo e logo, mais almas tendem a ser alcançadas, que cumpre justamente, ali o propósito em si do canal, que é propagar, a mensagem, o evangelho do reino. E também gostaria de desde já, eh, apresentar e lembrar os irmãos que na aba playlist também já acabei criando, aqui a playlist a respeito, desse estudo, desse ensino do que nós estaremos aqui meditando hoje, Estará em ordem ali cronológica do primeiro vídeo até o último, Então, se caso os irmãos quiserem assistir, também estará aqui, inclusive o primeiro vídeo, que foi o que a gente fez na semana passada, já está aqui. Inclusive, recomendo que os irmãos vejam, para que os irmãos possam entender melhor o que nós iremos abordar hoje, pois o capítulo anterior, o vídeo anterior, foi meio que um vídeo que nos dá a orientação, de como nós devemos prosseguir e ajuda, a entender o que nós estudaremos hoje, E junto disso também recomendo que os irmãos vejam o vídeo sobre a consulta, de Saul a necromante, pois também, ali foi explicado a respeito disso. Nós explicamos que não se tratava de Samuel ali aparecendo naquela visão, mas muito provavelmente um espírito maligno que se disfarçou de Samuel e enganou, a Saul. A gente explicou ali a respeito do estado da morte, o sono da morte, e tudo isso colabora também com o entendimento do estudo de hoje. Mas se caso os irmãos não viram, certamente aqui por meio desse estudo a gente trará o significado dessa parábola, mas também recomendo desde já, que os irmãos vejam esses vídeos para que fique melhor, o entendimento. E também, no Google Drive também já criei uma partição em que estarei disponibilizando, em si, a apostila, no caso essa apostila aqui,
se caso os irmãos quiserem baixar. Pois bem, agora que fizemos essa breve introdução, vamos sem demoras, né, aqui dar início ao nosso estudo, né? Temos muita coisa aqui a tratar, então, né, vamos aqui começar a abordar sobre o nosso estudo, né? Então, acredito que, né, antes de iniciarmos aqui, seja necessário a gente ao menos fazer uma leitura, né, da parábola do rico e do Lázaro, e após a leitura a gente adentrar ali mais profundamente no estudo. Então, lendo aqui a parábola do rico e do Lázaro na versão ARC, né, Almeida Revista e Corrigida, né, que é aqui da esquerda, vamos fazer iniciar aqui a leitura, né, do versículo 19 até o versículo 31, e buscaremos aqui, né, por meio desse estudo, examinar e entender o significado dessa parábola. Bem, começando. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar, né, daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa é a leitura, né? Vamos aqui adentrar, né, em nosso estudo, né? Dando início aqui com o estudo, né, na apostila, vamos aqui prosseguir, né, com o nosso estudo. Pois bem, ao tratar da parábola do rico e de Lázaro, né, e do Lázaro, registrada no Evangelho de Lucas, é essencial compreender primeiro a forma como Jesus costumava ensinar. Em diversas ocasiões, principalmente diante da incredulidade e da dureza de coração do povo, Cristo utilizava parábolas para transmitir ensinamentos espirituais. Como está escrito no Evangelho de Mateus, Jesus disse tudo isso às multidões por parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Mateus 13, versículo 34. Portanto, o próprio contexto bíblico já nos mostra que esse tipo de discurso não tinha o propósito de apresentar descrições literais, mas sim figuras, comparações e representações destinadas a ensinar uma verdade maior. O próprio Jesus demonstrava que as parábolas possuíam elementos simbólicos. No Evangelho de Mateus, ao explicar a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, versículos 36 a 43, cada personagem e elemento recebe um significado representativo. Isso mostra que as parábolas não devem ser interpretadas automaticamente de forma literal em todos os detalhes. Dessa maneira, tomar a narrativa do rico e do Lázaro como uma descrição exata e literal do estado dos mortos cria conflito não apenas com o método de ensino utilizado por Cristo, mas também com diversas outras passagens das Escrituras que descrevem a morte como um estado de inconsciência, silêncio e espera pela ressurreição. Então, para iniciarmos, é bom sempre retratar, né, é bom sempre falar que nós não estamos tratando de um texto literal,
né? Nós não estamos tratando de algo que Jesus disse que realmente aconteceu. Nós estamos tratando de algo que tinha um significado espiritual, inclusive é identificado como parábola. E se é uma parábola, logo tem um significado espiritual por trás. Cristo ele não quis dizer, né, algo a respeito de no céu ou inferno. Inclusive, nem ele mesmo cita, né, que, por exemplo, Lázaro ele foi para o céu. Na verdade, ele cita que Lázaro foi para o seio de Abraão. E aí você teria que interpretar isso diretamente, né? Agora, o Lázaro, ele simplesmente entrou dentro do seio de Abraão, ele entrou dentro do, do peito, né, de Abraão. Então você entra meio que em uma contradição, se você quiser levar isso literalmente. Tudo aqui vai ter um significado simbólico, um significado espiritual, o que impede que a gente venha a tratar isso de forma literal, né, de uma forma direta, assim, fazer uma leitura corrida e entender que Jesus está falando acerca de algo literal, né? Não tem como a gente tratar dessa forma. É a mesma coisa lá por exemplo, da parábola do trigo e do joio, né? Se trata da mesma questão. Ou então, a parábola do grão de mostarda, né? E dentre outras várias parábolas que nós encontramos no Evangelho de Mateus, de Lucas, né? Dentre outros evangelhos, né? Eu acredito que de Marcos, né? Se eu não me engano, João é o único evangelho que a gente não encontra parábolas, mas sim figuras de linguagem, né? Não se encontra parábolas lá. Mas bem, é importante a gente ressaltar que não tem como a gente levar isso de maneira literal, né? Jesus estava tratando de algo que tinha um significado espiritual, logo, né? Tudo ali tinha um significado espiritual. Inclusive, nós também tratamos a respeito da parábola do bom samaritano, né? Recomendo que os irmãos também vejam, né? Foi bem interessante que nós abordamos ali, trouxemos o significado também espiritual da parábola, né? O que Cristo ele quis ensinar, nós trouxemos aqui pela graça de Deus, né? Através desse estudo. Então aqui, ó, há 11 meses, né? Chamados à misericórdia, parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículos 25 ao 37, né? Nós abordamos ali o significado dessa parábola, que também não era algo tão somente literal, né? Por mais que fosse um relato que pudesse ser facilmente compreendido, né? A gente entende que a misericórdia, né, ela deve ser praticada, né, por qualquer um, sem distinção, né, de povos. Nós trouxemos o significado espiritual daquela parábola, né? Onde nós vimos o significado, por exemplo, se eu não me engano, onde por exemplo, aquele que foi socorrido na parábola, né, ele foi acampado, né, o que o samaritano ele poderia representar também, né? Nós tratamos isso ali de uma forma mais aprofundada, né, dentro do estudo. Então, recomendo que os irmãos vejam, né, certamente será de grande edificação. Mas prosseguindo. Assim, antes de tirar conclusões doutrinárias dessa parábola, é necessário analisá-la dentro do contexto das Escrituras como um todo, permitindo que a própria Bíblia interprete a Bíblia, né? Então a gente não vai trazer aqui interpretações, né, com base no nosso próprio entendimento, né? A gente vai se basear no que a Bíblia nos apresenta, né? O que a Bíblia ela nos apresenta, o que é que ela nos diz, o que é que ela nos traz ali, é no que a gente vai se basear, né? Permitindo que a própria Bíblia interprete a Bíblia. Ao observar o contexto em que a parábola do rico e do Lázaro foi apresentada, percebe-se que Jesus não estava falando de maneira isolada ou desconectada do que vinha, né, ensinado anteriormente. Então ele não fez simplesmente um corte de contexto, né? Não foi um corte de contexto. Jesus estava ali em determinada situação, aí simplesmente corta e ele já está em outra. Não é algo assim. Não está desconectado do que ele vinha ensinando ali anteriormente. O próprio texto mostra que ele estava se dirigindo especialmente aos fariseus que rejeitavam suas palavras. No Evangelho de Lucas, né, no capítulo 16 ali, é dito que os fariseus amavam o dinheiro e zombavam dele, né? Vamos dar uma olhada aqui em Lucas 16, versículo 14, né? Tirando aqui a partir do versículo 13, né, que já colabora bastante aqui também com o ensino. Bom, diz assim, Lucas 16, versículo 13 e 14. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se achegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus
e a Mamon, né? Uma repreensão forte que Jesus ele nos traz, né, quanto à idolatria. E aí no versículo 14, e os fariseus que eram avarentos, que é o que ele estava exortando, né? Aqui nós vimos, né, a questão do mamon, que representa o dinheiro, né, ali, né, não poder servir a mamon, né, que representa ali o dinheiro. Alguns estavam idolatrando o dinheiro, né? E aí os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então, Jesus ele estava diante de uma situação, né, de repreensão, ele estava advertindo ali, né? Inclusive ele trouxe a parábola do mordomo infiel também. E ele traz essa repreensão, né? Nós vemos aqui, e disse-lhes, vós sois os que vos justificais, né, a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então nós vemos que Jesus ele estava ali repreendendo, ele estava exortando os fariseus daquele período, né? E claramente, se ele estava exortando, essa parábola ela também não vai ser ali um corte de, de propósito, né? Na verdade, de contexto, né? Não vai cortar o contexto, ela vai estar alinhada. E só da gente analisar essa questão de avarento, né, dinheiro, nós já podemos fazer um link, né, sobre o que seria o homem rico. Mas nós abordaremos mais adiante a respeito disso. Bom, assim, antes mesmo da parábola começar, o contexto já estabelece uma repreensão contra a avareza, o egoísmo e a hipocrisia daqueles líderes religiosos, criando uma ligação direta com a figura do rico apresentado na narrativa. Então já tem como a gente tirar, né, meio que uma ideia do que poderia ser o rico da parábola, né? Só através desse início, só da gente visitar o contexto. Por isso a importância de sempre que a gente for meditar as Sagradas Escrituras, a gente buscar entender o contexto, né? O que é que Jesus estava falando, onde é que ele se encontrava, né? Você fazer meio que esse estudo também ali da situação faz com que a gente possa, né, extrair mais ali do que o ensino bíblico tem a trazer. Claro que sempre pedindo a orientação de Deus, né? Todo estudo deve ser feito ali de acordo com as escrituras, né? A própria palavra de Deus fala que nós não devemos ir além das escrituras, né? Se eu não me engano, há uma passagem que diz isso, né? Mas bem, prosseguindo. Além disso, em outros momentos, Jesus também utilizou parábolas para expor o orgulho espiritual e a falsa justiça dos líderes da época. Um exemplo claro está na parábola do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas 18, dos versículos 9 ao 14, no Evangelho de Lucas, onde Cristo repreende, né, aqueles que confiavam em si mesmos e desprezavam os demais, né? Então Jesus, nessa parábola, ele faz ali a comparação entre o fariseu e o publicano, em que o fariseu, ao invés de se arrepender e se humilhar, ele faz se exaltar, mas o publicano, do contrário, ele se arrepende, né? E ele faz esse contraste, né, entre a liderança religiosa da época e aqueles que eram mais odiados, né, no caso marginalizados, ali dentro, né, do contexto de Israel, né, demonstrando que os publicanos, eles estavam se arrependendo, né? Nós temos, por exemplo, Mateus. Mateus era um publicano e ele se arrependeu, né? Ali, na verdade, se converteu, né? Trazendo esse contraste, né? É claro que a parábola em si aqui do fariseu e do publicano, ela tem um ensino, né? Não é algo... Por mais que, de fato, também possa, né, ter um significado em si, a gente diria que literal, né? Mas nós vemos que aqui, de fato, é um significado bem claro, né? Ele traz ali realmente uma comparação bem clara entre a autoexaltação e a humilhação, né? Não é auto se desprezar, auto ficar ali realmente falando mal de si, não. O verdadeiro arrependimento é aquele arrependimento onde nós clamamos a Deus pela sua misericórdia, né? Onde nós mesmos sabemos que nem mesmo nós somos merecedores disso, mas Ele, pela sua graça, nos concede, né, o seu perdão, nos concede ali, né, o auxílio, né, diante dos problemas e dificuldades. Mas bem, né, essa literalidade que nós diríamos que podemos encontrar aqui em Lucas 18, né, nos versículos 9 ao 14, não é o que se encontra em Lucas 16, né, aqui do 19 ao 31, na parábola do rico e do Lázaro, né, porque mais uma vez também aqui, né, essa parábola, ela tem de fato esse significado espiritual de exortar, né, ali quanto ao orgulho, né, o orgulho espiritual,
a soberba, a alta exaltação, né? No caso, a parábola do fariseu e do publicano. Dessa forma, né? O contexto mostra, né, que essa parábola tinha um propósito de confrontar atitudes e pecados presentes em Israel, especialmente entre os líderes religiosos. Portanto, a parábola do rico e do Lázaro, né, deve ser entendida primeiramente dentro dessa linha de repreensão moral e espiritual, e não como uma tentativa de revelar literalmente o estado dos mortos, né? Então ela tem seu significado espiritual, né? Jesus ele está trazendo uma comparação e nós devemos também entender essa comparação que ele está fazendo à luz do que as Sagradas Escrituras nos apresentam. E outra coisa, meus irmãos, que também é importante considerar é que o próprio, né, enfoque, ou seja, o próprio propósito, o próprio foco em si do Evangelho, né, de Lucas é, é que ele destaca, né, repetidamente a misericórdia de Deus com aqueles que eram desprezados pela sociedade e marginalizados dentro de Israel, como por exemplo os pobres, publicanos, pecadores, samaritanos, né, os pecadores aqui entre aspas, né, porque certamente não há nenhum, né, nenhum homem sequer sem pecado, mas havia aqueles que faziam distinção. Nós inclusive também falamos a respeito se eu não me engano, da parábola, né, a gente falou aqui a respeito na verdade não foi uma parábola, mas a gente abordou a respeito da reconhecendo, né, a nossa culpa, reconhecendo, né, que nós somos falhos, né, para sermos perdoados, né, aqui por Deus aqui, reconhecendo a nossa pecaminosidade, né, para sermos perdoados, que se encontra também em Lucas 7, onde, se eu não me engano, Jesus ele visitou a casa de um fariseu e nós vemos claramente que eles faziam a distinção, né, ali em chamar certas pessoas de pecadoras, né, meio que desprezando como se nem mesmo eles também não falhassem, né. No caso ali, claramente também o próprio Evangelho de Lucas nós também vemos aqui uma clara repreensão, né, uma clara advertência contra o orgulho, né, ali espiritual, né, essa soberba em si. Então, nós vemos aqui que o Evangelho de Lucas, né, ele tem esse propósito de apresentar a salvação, que a salvação também né, é alcançável, né, que aqueles, na verdade, que não fazem parte do povo de Israel, né, através de sangue, né, ou seja, por descendência, não é um judeu em si, ele ainda assim, ele pode sim participar das promessas, da salvação de Deus, né, a misericórdia de Deus também é para com estes, né. Então, nós vemos aqui, por exemplo, Lucas 2, os versículos 28 ao 32, onde nós vemos o cântico de Simeão, que diz: Simeão o tomou nos braços, né, aqui se referindo ao Senhor Jesus, e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Olha aqui que interessante, né? Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, nós vemos aqui, né? Luz para a revelação aos gentios e que preparaste, né, a vista de todos os povos. Então, a salvação, né, levada ali a todos os povos, né? E também aqui nós vemos para a glória de Israel, porque também viria, né, para Israel. Jesus ele também veio primeiramente para a casa de Israel, né, as ovelhas perdidas de Israel. E não significa que hoje não existam judeus verdadeiros que não creem em Cristo. Hoje existe sim, existe judeus que se convertem, aceitam ao Jesus, né, como seu Messias. Mas certamente, né, nós sabemos que grande parte de alguns, de fato, tem um coração endurecido, né? Por isso que Cristo disse, né, não me verão mais, até que digais, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Mas nós veremos mais adiante também sobre o tema, a respeito também dos próprios judeus. Mas bem, Lucas 24, dos versículos 46 ao 47, também nos diz algo bem interessante. Diz o seguinte: E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o princípio era Jerusalém, mas nós vemos que o evangelho também seria levado a todas as nações. Ao longo do evangelho, Lucas enfatiza que a salvação não estava limitada à posição religiosa
ou a aparência, né, exterior, mas era oferecida àqueles que se arrependiam, né, e criam verdadeiramente em Deus, né, era dada, né, a esses, né, e desde o princípio foi assim, aqueles que verdadeiramente se arrependiam e criam, né, verdadeiramente em Deus, né, nunca deixou de ser assim, né. O que ocorre é que o orgulho, né, acabou tomando conta, né, ali do sistema religioso da época, o que fez com que estes, né, se corrompessem, né, e acabou que o Evangelho de Lucas ele também traz essa clara repreensão quanto à aparência, né, exterior ou posição religiosa, né, que isso não é garantia de que nós seremos salvos, né, mas seremos salvos pela graça de Deus e, claro, é necessário que a gente esteja em obediência aos mandamentos de Deus, estejamos, né, ali firmes na palavra, firmes, né, na prática dos mandamentos, dos ensinos de nosso Senhor Jesus, né, praticando as disciplinas espirituais, né? Tudo isso é preciso, né? Não adianta eu dizer que eu estou debaixo da graça, né? E não viver conforme a graça de Deus ela me diz, né? A graça de Deus, né? Ela nos diz ali como nós devemos viver, né? Para estar debaixo da graça de Deus, devemos viver em obediência ao nosso Deus. Isso não significa, né, dentro do contexto, né, que todos os judeus estavam rejeitados, pois as próprias escrituras mostram que muitos creram sinceramente, incluindo discípulos, homens piedosos e até alguns líderes religiosos que reconheceram a verdade, né? Nós temos, por exemplo, Paulo. Paulo ele era fariseu, né? Foi criado aos pés de Gamaliel, né? Um grande mestre da lei, né? Ele era de fato zeloso quanto à lei, né, circuncidado. Paulo, de fato, era um fariseu ali, realmente dedicado. Mas nós vemos que ele se converteu, assim como também os apóstolos. Os apóstolos, eles eram judeus, e toda aquela pregação, né, que foi levada, como nós vimos, né, Jesus ele mesmo falou que o evangelho, né, de arrependimento deveria ser pregado a todas as ações, começando por Jerusalém, e começando ali, né, houve de fato as várias e várias conversões, né? Várias pessoas começaram a seguir a Cristo, né? Principalmente depois ali da ressurreição, foi pregado o evangelho e assim por diante. Houveram aqueles que de fato se converteram. E vamos ver aqui Romanos 11, versículo 1, que é bem interessante também, que confirma, né, o nosso entendimento. Diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, né? Aqui se referindo a Israel. De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, né? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, né? Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça, né? Então, houveram aqueles que de fato se converteram, né? Que de fato se arrependeram verdadeiramente, né? Os 144.000, né? Que nós encontramos lá em Apocalipse, né? A gente pode ver aqui, pesquisar para a gente dar uma olhada, né? Os 144.000 de cada tribo, né? Ali de Israel, ó. A gente pode acessar aqui, Apocalipse 7:14, né? Colocando aqui, Apocalipse 7, versículo 14, nós temos aqui, né? Ó, Apocalipse 7, aqui. Então a gente tem aqui, ó, não é o versículo 14, mas a gente vê aqui, ó, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus, né, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, né, selado e nas suas testas os servos de nosso Deus. E aí a gente vai ver assim por diante, ó. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Então não é o versículo 14, é o versículo 4, né? Ele fala aqui a respeito dos 144.000 selados de todas as tribos de Israel. E aí vai citar as tribos de Israel ali,
né, assim por diante, 12.000, fechando, né, ali 12.000 vezes 12, né, os 144.000, né, selados ali de Israel, né. Então, vemos aqui claramente também a respeito daqueles, né, do remanescente em si que foi reservado, né, em confirmação com o que nós vemos em Romanos 11, claramente, né, os judeus, eles não foram rejeitados, né, houveram aqueles que de fato se converteram, né, se arrependeram, foram selados, né, 144.000, né, esses foram guardados, 12.000 de cada tribo, mas claramente, né, hoje também não significa que Deus ele se esqueceu, né, das suas promessas para com o seu povo, né, haverá aqueles que de fato se arrependeram, hoje nós vemos de fato os frutos, né, que já permanecem, inclusive a parábola da figueira, né, que corresponde também a uma profecia em relação ao Estado de Israel, onde também haverá, né, também uma conversão ali em massa, né, uma conversão, né, uma certa conversão de certos judeus, né, ali também a crerem em Jesus, né, como o seu Messias, né, há vários relatos de judeus ali aceitando, né, crendo em Cristo como o seu Messias, né, então bem interessante, é importante ressaltar isso, é importante destacar isso, né, mas bem, vamos prosseguindo aqui. Contudo, parte da liderança se deixou corromper pelo orgulho espiritual, pela avareza e pela confiança em sua posição religiosa, tornando-se alvo das repreensões de Cristo. Inclusive, houveram aqueles, né, que infelizmente, por medo, né, de perderem, né, saírem, serem expulsos das sinagogas, não crerem em Cristo. Creram na mensagem dele, mas devido a esse medo acabou os incapacitando, né, os impossibilitando, né, em si de poder seguir ao Messias, né? Então, olha que forte, né, a repreensão que é nos trazida, né? Acho que nós devemos deixar esses medos, esses achismos, em prol de seguir, né, o reino de Deus. Mas bem, além disso, também encontramos profecias a respeito da restauração de Israel. Por mais que muitos hoje, né, neguem a Cristo, vários já estão se convertendo e crendo em Jesus como Messias. Podemos citar, por exemplo, a parábola da figueira, que faz uma comparação ao fim dos tempos, que também remete, né, a uma ampla conversão da parte de Israel, né? E claro que também a conversão, né, se dará na volta do Messias, né, onde eles chorarão, né? Como quem chora, né, pela perca do seu filho primogênito, né? Conforme nós vemos as profecias, né, a respeito, se eu não me engano, lá em Zacarias 12, né? Verão, né, ali ao Senhor, né, a quem traspassaram, né? Naquele momento ali, nós sabemos que, né, aquele que representa, né, ao nosso Deus, né, é o Cristo. Então, Cristo ele vem representando a Deus, né? Não é o próprio Deus que vem, mas Cristo representando, né, a Deus em sua autoridade. Ele virá, né? E certamente tudo isso acontecerá em conformidade também com o que ele disse, né? Não me verão mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Como nós vemos aqui em Mateus 23, versículo 39, né? Diz assim: Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, né? Que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, dentro desse contexto, a parábola do rico e do Lázaro também se encaixa como contraste entre a falsa segurança religiosa e a verdadeira necessidade de arrependimento diante de Deus. Mais uma vez, né, é uma exortação, é uma palavra de repreensão contra esse orgulho, né, espiritual. Mas agora, meus irmãos, vamos adentrar aqui na parábola em si. Só isso, né, esse grande período, né, esse grande momento que nós aqui estudamos, meditamos aqui, foi somente a introdução para que a gente entenda melhor aqui o que nós iremos abordar agora. Mas vamos dar início aqui para não prolongarmos tanto. Então, Lucas 16, no versículo 19, nos diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ao entrar propriamente na narrativa, no Evangelho de Lucas, vemos a figura de um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, vivendo todos os dias em luxo. Considerando todo o contexto já apresentado anteriormente, percebe-se que essa imagem vai além de uma simples questão material, né? Nós já vimos, né, que em relação ao contexto, aos fariseus avarentos, aqueles que amavam ao dinheiro, né?
aqueles que também possuíam, né, as bênçãos espirituais, mas viviam de forma egoísta, de forma totalmente também orgulhosa, né, ali, nós já podemos deduzir, né, sobre quem representa em si esse homem rico, né? Então, em conformidade às repreensões, né, com as repreensões feitas por Jesus aos fariseus e líderes religiosos da época, o rico representa aqueles que receberam privilégios, conhecimento e bens espirituais, mas passaram a viver de maneira egoísta, orgulhosa e sem amor ao próximo. Dentro do contexto da parábola, se refere, né, a esses fariseus, a esses que viviam de forma orgulhosa. Claro que aqueles que também viviam dessa mesma forma, então tem uma clara repreensão a estes, mas hoje em dia é também aplicável a estes que recebem privilégios, o conhecimento da palavra de Deus, os bens espirituais, mas infelizmente acabaram passando, né, a viver de maneira egoísta e orgulhosa, sem amor para com o próximo, né? A ênfase principal do contexto recai especialmente sobre a liderança religiosa de Israel, que possuía a lei, os profetas e o conhecimento de Deus, mas muitas vezes utilizava dessas coisas para benefício próprio, desprezando os necessitados e confiando em sua posição religiosa, né? E confirmando, né, o entendimento, se a gente vir aqui mais ao fim, ó, é dito aqui na parábola que Abraão, né, que claro que tem um significado espiritual aqui, né? Ele diz que eles têm a Moisés e aos profetas, né? Então confirma o entendimento de que se refere de fato a essa liderança, né? Claro que no contexto, essa repressão mais direta à liderança espiritual da época, aos fariseus e todo aquele sistema religioso que havia naquele período, mas hoje é aplicável sim a todos aqueles que vivem dessa mesma forma como esses fariseus, né? Que acabavam vivendo dessa forma egoísta, dessa forma que realmente não era, né, do agrado de Deus. Assim, a riqueza apresentada na parábola também carrega um sentido representativo de abundância espiritual e privilégios recebidos. Além de representar o dinheiro, né, que eles possuíam, representava também toda essa abundância espiritual que eles tinham, que era a palavra de Deus, as promessas feitas, tudo isso eles possuíam, mas infelizmente não viviam, né, de acordo com o que criam, né? Até viviam mas viviam de aparência, né? Era esse o problema, né? Então, contrastando com a falta de misericórdia demonstrada pelo rico diante da necessidade de Lázaro. Então, vemos aqui claramente, né, de uma forma bem clara, bem direta mesmo, que esse homem rico representa, nesse contexto, uma repressão clara e direta a esses fariseus, mas também aplicável a todos aqueles que vivem e recebem privilégios espirituais, bens espirituais, conhecimento, mas vivem de maneira egoísta, né, orgulhosa e sem amor para com o próximo. E agora, os versículos 20 ao 21 de Lucas 16, né, prosseguindo na parábola, nós vemos o seguinte: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, né, ou seja, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Por outro lado, no Evangelho de Lucas, Lázaro aparece como um homem pobre, ferido e colocado à porta do rico, desejando alimentar-se das migalhas que caíam de sua mesa. Dentro do contexto da parábola e do próprio enfoque do Evangelho de Lucas, Lázaro representa de maneira mais direta aqueles que eram desprezados e marginalizados, especialmente os gentios, né? É importante a gente ressaltar que o Evangelho de Lucas ele tinha essa relevância em destacar que a salvação ela era também para todos os povos, né? Não a um público específico, mas que era de fato alcançável a todo mundo, né? Então tem esse foco especialmente aos gentios, mas também representa os pobres, aqueles pecadores entre aspas, né? Mais uma vez que eram referidos dentro do contexto de Israel, né? Ali aqueles que viviam, né? Nós sabemos, né? Aqueles que eles consideravam pecadores é aqueles que viviam de certa forma no pecado, né? Em si, e claro, né? Todos nós, né? Somos pecadores, né? Nós de fato falhamos, erramos. A diferença é que não vivemos na prática do pecado, né? Essa é a diferença. Mas, dentro do contexto, representa esses, né? E excluídos dentro de Israel.
mas claro que com a ênfase aos gentios. A ênfase em si que nós daremos aqui é aos gentios, né? Ou seja, os não-judeus. Enquanto muitos líderes religiosos se consideravam os únicos dignos das promessas feitas a Abraão, outros viviam como quem dependia apenas das migalhas, né? Havia aqueles que dependiam apenas das migalhas, né? Nós veremos aqui o que significa, né? Qual o significado dessas migalhas, o que é que elas representam, né? Bem, essa linguagem se conecta claramente com o Evangelho de Mateus, quando a mulher cananeia afirma, né, que lá em Mateus 15, né, eu proponho a gente dar uma olhada aqui em Mateus 15, é bem interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui, não é muito longo, né? É o relato da mulher cananeia, quando ela vai, né, ali busca o Senhor Jesus e suplica pela cura, né, da sua filha. Então, para a gente adentrar no contexto, vamos ler aqui a partir do versículo 21. Mateus 15, do 21 até o 28. Nós vemos o seguinte: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra das cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondia a palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, somente corrigindo, né, a questão do comentário, né, ela estava ali, no caso, buscando, né, ali meio que a expulsão, né, daquele demônio que sua filha estava. E aí, ela vem clamando, né, a Jesus pela expulsão, né, desse demônio de sua filha. E ao ela clamar, né, ele responde ali para ela, nós vemos depois que seus discípulos falam, ele responde para ela: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque era esse o propósito primordial, né, ali de Cristo, né? Ele estava ali dentro das 70 semanas, né, ali de Daniel, né, que consistia nessa restauração, né, ali, e foi até ali a Estevão, né, até o apedrejamento de Estevão, né, que foi onde se firmou ali os 144 mil, né, a respeito de Israel, né. Nós vemos que nas 70 semanas, as 70 semanas em si, ela tinha de fato esse propósito de conserto com o povo de Israel, né. E, inclusive, né, se caso os irmãos quiserem entender mais a respeito, né, a respeito das 70 semanas, né, recomendo que os irmãos acessem, né, o estudo que estarei deixando na descrição também. Mas, né, ou acesse aqui o canal O Caminho Estreito e busquem, né, a respeito do estudo, certamente será bem interessante, né? É também importante que a gente entenda, né? Nós sabemos que também é amplamente ali explicado de uma forma não muito baseado, né, nas Sagradas Escrituras, acabam que cortam a última semana de uma forma realmente sem motivo, porque não diz, né, que a última semana havia de ser cortada, aí leva lá para o final dos tempos, dizendo que um suposto anticristo viria, né, algo que as Sagradas Escrituras não nos dizem, né? Claro, tá bem claro ali que aquele que cessaria o sacrifício, que cessaria, né, ali as oblações, né, é o próprio Messias, e as 70 semanas elas são diretas, elas não podem ser cortadas. Então estarei deixando na descrição também um estudo, se caso os irmãos que não entendem, né, possam assistir, né? Recomendo que vejam para que entendam, né, melhor aí a respeito da 70 semanas, né, de Daniel. Mas bem, prosseguindo com o estudo, né, Jesus ele foi ali enviado primeiramente com esse propósito de restaurar, né, ali a Israel, o povo de Israel. E aí, prosseguindo com a passagem, então chegou ela e adorou, né, que no grego é proskenô, que não tem o sentido de adorar aqui, é de reverenciar, né? É importante também ressaltar isso, não é a adoração aqui. As traduções elas trazem como adoração, mas no grego proskenô, né, é o significado de honra, né? A pessoa ela se ajoelha, né, e honra ali, ela honrou, né, ao Senhor Jesus, né? Não tem um sentido de adoração. Foi isso que ela acabou fazendo. A mim é importante destacar essa importância do grego, né? Não é no sentido de prestar culto, né? Que é idolatrar, né? Eu não lembro exatamente qual é a palavra, né? No grego que corresponde à latria. Na verdade, é latria. Lembrei-me agora, né? Que no caso é
meio que a questão de adorar, né? Não é nem segue-se, no caso, segue nessa questão em si de adorar, né? De adoração que seria latria, né? E não é o que aparece aqui. Na verdade, aparece proskenor e não o latreu, né? Que é do grego. Então, ela honrou, dizendo, né? Senhor, socorre-me. Ele, porém, né? Respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, olha aqui, né, meus irmãos? É bem interessante a gente fazer essa conexão com a parábola do rico e do Lázaro, né? Bom, ele afirma, né, que não é bom pegar o pão dos filhos, os filhos aqui representando a Israel, né, e deitá-los aos cachorrinhos, que no contexto corresponde aos gentios. Olha que interessante. Só que o que é que ela diz? E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, olha que interessante, meus irmãos, como se conecta diretamente com a parábola do rico e do Lázaro. O que é que Lázaro ele queria fazer? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E corresponde ao que, meus irmãos? A palavra de Deus, as promessas, as bênçãos, as curas, os milagres, né, que ocorriam dentro ali de Israel. Então, aqui nós vemos claramente e também de uma forma clara o que é que significa, né, o Lázaro, né, dessa parábola, né? É bem claro, né? E nós vemos também aqui a presença dos próprios cães que viam lamber-lhes as chagas. E Jesus ele finaliza, né, dizendo: Então respondeu Jesus, né? Nós vemos aqui que sim, Senhor, né? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E aí Jesus responde, né? E disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então fica claro aqui também a respeito do significado, né? Também do próprio Lázaro, né? Vale ressaltar que Lázaro e o rico aqui não são pessoas diretas, né? Não são pessoas realmente assim que viveram, né? Isso é de fato algo, uma comparação feita. Foi algo que Jesus ali ele acabou utilizando naquele período para poder explicar e repreender, né, aqueles que se encontravam naquele momento, né? E ele justamente acabava falando por parábolas, né? Acabava falando por parábolas para não ali, no caso, naquele propósito, né? Que acaba que ele mesmo explica ali em Mateus 13, se eu não me engano, né? Que acabava que muitos endureciam o coração e por isso, né? Ele acabou a falar por parábolas, né? Para que também, além de ter essa busca, né? Das pessoas buscarem entender, elas também buscam o entendimento, né? Pois meio que em formato de, eu diria, charada, né? A pessoa ela busca entender qual é o significado daquilo que está sendo dito, né? Então, como não estava ouvindo de forma direta, ele passou a pregar por parábolas. Então, nós vemos ali, né, o que a mulher cananeia afirma, demonstrando humildemente que até os gentios buscavam participar da graça e da palavra de Deus, né? Além disso, o próprio nome Lázaro, ele fortalece, né, o caráter representativo da parábola. O nome de origem grega, né, se eu não me engano, Lazarus, deriva provavelmente do hebraico Eleazar, que significa Deus ajudou. Então tem esse significado representativo dentro da parábola, apontando para alguém que, embora desprezado pelos homens, era visto e amparado por Deus. Mais adiante, a própria narrativa mostrará Lázaro no seio de Abraão, evidenciando que aqueles que eram considerados indignos também poderiam participar das promessas divinas mediante a fé, contrariando a visão orgulhosa e exclusivista de muitos líderes religiosos da época. Mas a gente pode afirmar com certeza também que Lázaro ele não só representa os marginalizados, né? Ele pode também representar uma pessoa sincera, né? Não representa tão somente os gentios, né? Nós sabemos que até mesmo essa parábola ela pode ser aplicada dentro da própria, por exemplo, da igreja, né? Pode ser que tenha aqueles que são como esses fariseus, vivem dessa forma egoísta, não se portam com os irmãos, mas também tem ali, né? No caso, pode ser que tenha um rico, né, dentro do meio ali da igreja, mas também pode ser que tenha ali Lázaros, né? Lázaros dentro da igreja que vivem em si como Lázaro, né? Aqui no caso, vivem dessa forma que Jesus trouxe, né? Que é a respeito de Lázaro. Então,
representa, né, a estes que vivem como das migalhas, né, que caem ali das mesas dos seus senhores, né, conforme a mulher diz lá em Mateus 15, né, no versículo 27. Então, representa, né, no contexto ali, de uma forma clara, aqueles que eram marginalizados dentro do e desprezados, né, dentro ali da região de Israel, né, os gentios, os pobres, os pecadores, né, que nós sabemos que representam aqueles que também eram marginalizados por eles, né. Nós vemos, voltando àquilo que a gente citou, né, a respeito de Lucas, se eu não me engano, 7, né, que foi uma pregação que a gente trouxe aqui no canal, né, foi Lucas 7. Nós vemos que a mulher ela foi chamada de pecadora, mas o fariseu em si ele também ele não deixou, né, de ser isso, ele também era, né, um pecador também e dependia, né, necessitava da graça de Deus. Então, representa esse público em si, né? O rico representando aqueles que vivem de maneira egoísta, por mais que receberam a palavra, aqueles que receberam as promessas, representam todos esses, e Lázaro representa aqueles, né? Claro que no contexto do período, né, ali, o rico representando os líderes religiosos, né, ali, aqueles que viviam de forma egoísta, e Lázaro representando os marginalizados, os gentios em si, mas hoje também é aplicável àqueles que vivem de maneira humilde, né, deseja se alimentar ali da palavra de Deus constantemente, tem esse desejo realmente, esse desejo profundo, né, de viver da palavra de Deus, e pela fé, né, participa ali das promessas de Abraão. Mas prosseguindo aqui mais adiante, né, agora com o versículo 22 e 23, vemos o seguinte: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ao chegarmos nesse trecho, é importante lembrar novamente que estamos diante, né, de uma parábola e, portanto, de uma linguagem figurada que comunica verdades espirituais por meio de símbolos e representações. Antes de qualquer interpretação, deve-se considerar aquilo que as próprias Escrituras ensinam claramente acerca do estado dos mortos. A Bíblia apresenta a morte como um estado de inconsciência e silêncio, né? Em Eclesiastes está escrito que os mortos não sabem coisa nenhuma, Eclesiastes 9:5. No mesmo capítulo também é dito que na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, né? Eclesiastes 9, versículo 10. E em Salmos, né, é dito que saindo o espírito do homem, perece, né, naquele mesmo dia os seus pensamentos, conforme Salmo 146, versículo 5. Assim, a parábola não pode ser contradizendo, ela não pode estar, né, contradizendo o restante das escrituras ao ensinar literalmente que não há consciência após a morte, né? E isso porque nós estamos nos baseando, né, aqui meio que de uma forma breve, né? Não é nem um aprofundamento. Por isso eu recomendo que os irmãos vejam, né, o vídeo a respeito da consulta, né, de Saul a pitonisa, né, a necromante, para que os irmãos entendam também melhor, por mais, embora, né, eu também pretendo fazer, pela graça de Deus, né, se Deus assim permitir, mais adiante um estudo, né, sobre o estado dos mortos mais diretamente, mas no momento, né, enquanto eu não acabei fazendo, né, recomendo que os irmãos vejam, né, aqui a respeito, né, dessa consulta de Saul a necromante, porque nós explicamos também a respeito disso. E também recomendo que vejam o primeiro vídeo da nossa série, né, Existe Morada no Céu e Inferno Eterno, né, recomendo que os irmãos vejam, pois também nós abordamos um tanto brevemente, né, ali a respeito do mesmo assunto. Então, dessa forma, quando o texto afirma que Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão, isso não pode ser entendido como uma entrada imediata em uma suposta morada celestial, mesmo porque a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia ensina que aqueles que permanecerem em Cristo reinarão sobre a terra, aqueles que são mansos herdarão a terra. Então as promessas são de herdar a terra, não é de herdar o céu. E o próprio Deus também, ele descerá do céu, né, ali para a terra, para habitar, né, com os homens, né? Era esse o desejo de Deus desde o princípio, né? Então, dentro do contexto apresentado até aqui, o significado aponta para o fato de que os gentios, né, pessoas marginalizadas e todos aqueles que crescem verdadeiramente em Cristo, também passariam a participar das promessas feitas a Abraão, mesmo que viessem
a morrer, né? Então, mesmo que viesse a morrer, participariam das promessas de Abraão, né? E vale ressaltar também que os judeus também, determinados, né, judeus realmente sinceros, verdadeiros, também podem, no caso, esses que são sinceros e verdadeiros também participam dessa mesma condição de Lázaro. Então, representa também a estes, né? Dentro do contexto também, é aplicável também esse entendimento. Então, nós vemos aqui em Gálatas 3, dos versículos 7 ao 9, também o versículo 14 e o versículo 29, o seguinte: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é os que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura, né, que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, né? Diz aqui: por meio de você todas as ações serão abençoadas, assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Aí o versículo 14: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E o versículo 29: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bem, o seio de Abraão representa justamente participação, acolhimento e herança nas promessas divinas, né? Já a descrição do rico no Evangelho de Lucas, né? Pode ser compreendido de maneira simbólica e progressiva. Mas antes, né, de prosseguirmos, então, o seio de Abraão representa isso, né? Esse acolhimento, essa herança pelos méritos de Jesus, de sermos ali participantes das promessas de Abraão. Então, tem esse significado. E aí, né, para entendermos agora o versículo 23, que creio eu que também é um dos mais difíceis, né, ali também de acabar entendendo, né? Se você fizer uma leitura sem tentar ali entender o que Jesus estava dizendo, você pode acabar se confundindo, mas é da seguinte forma, meus irmãos, é algo bem progressivo. Primeiro, quando Jesus fala que no Hades, né, acaba representando o estado dos mortos, né, equivalente ao Sheol hebraico, isto é, a sepultura e a condição de morte. Então, primeiro, tem essa representação, né, o Hades, quando diz ali primeiro no Hades, representa esse estado dos mortos, equivalente ao Sheol hebraico, né, a sepultura, a condição de morte, o estado dos mortos, né, ou seja, o sono espiritual. Essa é a primeira representação. No segundo, ergueu os olhos, aponta simbolicamente para a ressurreição e logo após isso o momento de juízo, né? Nós sabemos que, né, também a ressurreição ainda irá ocorrer, né? E após a ressurreição, né, nós sabemos que também haverá o juízo, haverão aqueles que ressuscitarão para a primeira ressurreição, né, que é a melhor, que participarão todos os santos, aqueles que de fato viveram segundo a palavra de Deus, né, aqueles que obedeceram ao Pai, viveram segundo a sua vontade, né, foram peregrinos nessa terra, né, aqueles que de fato fazem parte, né, dessas promessas, esses são os que participam da primeira ressurreição. E há aqueles que são ressuscitados, né, na segunda ressurreição, que é para julgamento no trono branco, e ali de fato há o juízo, né, onde alguns serão jogados no lago de fogo e outros, né, ali poderão ser absolvidos, né? Todo aquele que não estiver com seu nome escrito no livro da vida será condenado. Então, também tem esse entendimento. E já a parte 3, né, e estando em tormentos, representa sua condenação diante do julgamento divino. Então, é esse entendimento, meus irmãos, aqui desse versículo 23, né? Divide-se nessa parte, é algo progressivo. Enoades, representando a sepultura, o estado dos mortos, de inconsciência, como Cristo mesmo fazia a comparação, né? Lázaro dorme, né? Dentre outras várias comparações, nós vimos lá em João, né? Se eu não me engano, a respeito da ressurreição de Lázaro, né? O irmão de Marta, né? Se eu não me engano. Então, representa primeiro essa questão. Fora a palavra Hades também, que é muito importante, a gente vai abordar também mais adiante, né? Mas ao fim da nossa série nós abordaremos sobre as palavras, né, no grego, né, identificando ali o significado, né, o que elas representam dentro do contexto bíblico, também é bem interessante isso. A respeito do erguer os olhos, representar a ressurreição e logo após o juízo, e o estando em tormentos representa, né, de fato essa condição, né,
em que ele acabou se encontrando após o juízo, que foi a condenação, né? E aí, de fato, entra, né? Isso entra em conformidade com o ensino de Cristo no Evangelho de João, onde ele afirma que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para vidas e outro para condenação. Então, se alinha, né, com a Bíblia. E até mesmo em conexão, em concordância com o que nós vemos em João 5, dos versículos 28 ao 29, que é dito o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, olha aqui, né, meus irmãos, está bem claro. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, todos se encontram nesse estado de morte, né? Nesse estado de inconsciência, né? Nós vemos que tanto aqueles que fizeram bem, né? Ou seja, não é que a gente vai ser salvo pelas obras, mas que por nós termos vivido da forma que era do agrado do Pai, vivemos debaixo da graça, ou seja, obedecemos aos mandamentos, compartilhamos, né, dessa palavra, levamos o evangelho adiante, vivemos de acordo com o reino, nós vemos que eles ressuscitarão para a vida. Mas os que negaram isso, né, os que fizerem o mal, eles ressuscitarão para a condenação. E todos eles se encontram, né, nesse mesmo estado, né, ó, todos os que estão nos sepulcros, então todos se encontram nesse mesmo estado. Não é um estado intermediário, mas é uma condição em que todos se encontram após a morte, né, em conformidade com as sagradas escrituras. O texto mostra, né, que os mortos permanecem nos sepulcros, aguardando a ressurreição e não vivendo conscientemente em algum local intermediário. Então, vamos prosseguindo aqui, agora com os versículos 24 e 25, né, nós vemos o seguinte: E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água, né, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Ao analisarmos esse trecho, é necessário manter o mesmo princípio já estabelecido anteriormente, né? Manter o mesmo princípio já estabelecido anteriormente. Trata-se de uma parábola, construída com a linguagem simbólica para transmitir uma verdade espiritual. Interpretar essa cena literalmente criaria conflito com diversas passagens bíblicas já apresentadas e também com o próprio ensino, né, de Jesus Cristo, que compara a morte ao sono, como no Evangelho de João, ao falar da morte de Lázaro, né, lá em João 11, né, aqui nos versículos 11 ao 13, nós vemos o seguinte: Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Olha que interessante, né? Mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, aos seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então eles entenderam que era literal. Mas olha o significado no versículo 13. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, meus irmãos, nós não estamos criando coisa aqui, né? É a Bíblia que está dizendo isso, né? O sono da morte, né? É a palavra de Deus que nos apresenta de forma clara, né, o estado dos mortos, né, após morrerem, né? Todo o restante provém de ensinos, né, filosóficos, né? Provém desses filósofos aí que se dizem, né, ser sábios. E aí muitos acabam estudando, né, esses filósofos, que na verdade, como Paulo diz, né, a gente tem que tomar esse cuidado para não ser levado por nenhuma, não se deixar ser escravizado por nenhuma filosofia vã, né? Não devemos ser levados por isso. E muitos acabam estudando e, infelizmente, pelo entendimento, né, que muitos acabam até mesmo nós, né, recebemos o entendimento de que após a morte a gente já vai imediatamente para o céu ou para o inferno, acaba que às vezes se torna um tanto difícil, né, de entender. Inclusive esse estudo, ele também, né, de fato preciso, às vezes, até mesmo rever, porque, né, não tem, no caso a gente é um tanto difícil, né, eu mesma ali, acaba que às vezes é difícil, né, de se compreender.
Mas quando nós vamos de fato de mente aberta e sendo como bereanos, a gente entende, pedindo sempre, claro, né, a direção de Deus, né, pedindo que Ele nos guie em sua verdade, a gente chega ao entendimento completo daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, né? Mas bem, além disso, a ideia de pessoas salvas, né, contemplando eternamente o sofrimento dos condenados, levantaria um cenário incompatível com a justiça, misericórdia e restauração prometidas por Deus. Pensar, por exemplo, em alguém vendo familiares clamando em tormento eterno, né, porque esse eterno não é nem eterno, né, não corresponde ao propósito divino revelado nas Escrituras, né? E voltando ao que a gente estava falando do eterno, é porque a alma ela também não é imortal. Jesus mesmo ele já disse isso, né? Ele fala: Eu vos ensinarei a quem vocês devem temer. Não temam aos homens que podem vos tirar a vida tão somente agora, né? Ou seja, nessa vida carnal. Mas temei antes a Deus, que pode também te tanto matar a pessoa em si nessa vida, mas também destruir ali a sua alma no Geena, né? Uma comparação com o lago de fogo, onde a pessoa ali, ao pagar o preço por todos os seus pecados, ela será consumida, né? Quando se diz de condenação eterna, não é que a condenação é para todo sempre, é que a condenação ela tem um peso eterno, ou seja, a pessoa ela vai acabar pagando ali o preço pelos seus pecados, né? Infelizmente é um cenário realmente de tristeza, né? Não é um cenário agradável, mas ela vai pagar o preço ali pelos seus pecados, né? E vai acabar ali uma hora sendo consumida, né? Ela vai deixar de existir, né? Então a alma também não é imortal, né? O que também entraria em conflito se caso a gente dissesse que as pessoas elas já estão imediatamente conscientes, né, lá nesse suposto, né, inferno, né, que vem de origem grega, e tivessem ali clamando, né, por água, clamando, né? Já pensou, por exemplo, um filho vendo a sua própria mãe ali clamando por água, né? Filho, dá-me água, eu estou sofrendo nessa nesse sofrimento, nesse calor, está realmente me machucando muito. Me ajuda. Que cenário, né, meus irmãos? Que cenário desagradável, né? Que cenário realmente ruim. Quem que gostaria de ver, né, seu próprio familiar, sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, pedindo ajuda ali no tormento e você estando lá, né, salvo? Então não tem esse significado. É incabível você levar essa parábola de forma literal, né? Não corresponde ao propósito divino revelado nas Escrituras. Bem, outro ponto importante também está em Hebreus capítulo 11, onde é afirmado que Abraão e os demais homens de fé morreram sem ter recebido as promessas, conforme Hebreus 11, 13. Mais adiante em Hebreus, o texto declara que Deus reservou algo melhor, que eles, né, não fossem aperfeiçoados sem nós, aplicando-se também aos demais profetas, como Elias, por exemplo, né? Nós abordaremos também mais adiante, né, nesse estudo também, né, se Elias e Enoque foram para o céu, né? Será uma explicação que a gente trará mais adiante, né, nos próximos vídeos, se assim Deus permitir, né? E estaremos explicando esses temas, né, esses pontos. Então, recomendo que os irmãos acompanhem nessa série, vejam. Se você é novato, se inscreva no canal, né? Busco fazer os estudos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, né? Buscando ali disponibilizar, né, e divulgar o Evangelho de Deus, né, gratuitamente. Inclusive essa apostila, quando ela estiver pronta, né, quando tivermos terminado a série, eu também estarei divulgando gratuitamente, né, no Google Drive, que os irmãos também podem acessar, tanto no perfil do canal, né, ali, quanto na descrição. Então, nós vemos aqui em Hebreus 11, nos versículos 32 e o 39 ao 40, que diz o seguinte: E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, que abrange todos os profetas. E aí diz no versículo 39 e 40: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E a respeito de Abraão, né, só para mostrar aqui que de fato o Hebreus 11 está mostrando isso, vamos ver aqui em Hebreus
capítulo 11, né? Só pra gente confirmar aqui também, né? Pra nós vermos. Então, Hebreus, versículo 11, capítulo 11. Olha aqui, ó, no versículo... Vamos ler até mesmo aqui de Enoque, né? Que vai servir até mesmo de meio que a introdução para os estudos mais adiante, né? Que, se assim Deus permitir, nós estaremos fazendo, né? Então, nós vemos aqui no versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, foi naquele momento, né? E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus, né? A trasladação aqui é simplesmente aquele translado que Deus, por exemplo, fez com Felipe, né? Onde Felipe ele foi, de certa forma, teletransportado para outra região para pregar o evangelho. Foi a mesma coisa aqui. Ele foi trasladado para não ver a morte, pois devido, né, o pecado, as pessoas realmente estarem corrompidas, muito corrompidas mesmo, o pecado realmente estava imenso, né, naquele momento, e estava realmente muito arriscado, né, para Enoque, um homem que vivia segundo os propósitos de Deus, né, ali viver naquela sociedade. Deus ele acabou o trasladando para que sua vida pudesse também ser preservada, né? Mas isso não significa que Enoque ele deixou, né, de morrer, né? E aí no versículo 8, ó, nós vemos, ó, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem receber para onde ia. E aí ele vai falando a respeito, né? Fala também de Sara. E no versículo 13 ele fala, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, aplica-se tanto a Enoque, claramente, né, e a Abraão. Então, deixando claro que eles morreram e não receberam a promessa, né? Se caso eles estivessem lá no céu, eles já estariam desfrutando da promessa, a vida eterna, do gozo eterno. Todos eles já estariam, de fato, meio que desfrutando de tudo isso. E aí acabaria entrando em contradição com o que vai dizer no versículo final. Que Deus, né, ele preparou algo melhor sem que ele, sem nós, fôssemos aperfeiçoados, né? Então Deus, ele quer que todos participem da salvação, realmente dessa, realmente algo glorioso, algo realmente muito desejável na nossa salvação. Ele quer que todos participem dessa mesma alegria, todos de uma vez. Ele não quer que uns participem mais, outros menos, né? No caso, uns primeiro e outros por último. O único que participou primeiro para que ele tivesse primazia, né, em tudo foi Cristo. Foi o primeiro ressuscitado dos mortos com o corpo glorificado. E por meio dele, nós podemos herdar a salvação, né? E aí, meus irmãos, aqui, né, que a gente já abordou, né, mas quero também apresentar aqui outro ponto, né? Nós vemos aqui dos profetas, né, que abrange ali a Elias. E aí, ó, nós temos aqui, por exemplo, as mulheres recebendo pela ressurreição seus mortos. Nós temos aqui também aflitos, maltratados, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, né? Alguns foram apedrejados, outros experimentaram escárnio e açoites, até cadeias e prisões, né? Todos estes negaram, né? Até mesmo, ó, puseram em fuga, né, os exércitos estranhos, né? Coisas que nós vemos que também claramente se cumpriram, né? Ó, até mesmo, ó, da fraqueza tiraram forças, né, que se cumpriram claramente ali, né? Ó, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Nós vemos alcançar as promessas, fechar a boca dos leões, né, ali. Que no caso Daniel, né, venceram reinos. Então, nós vemos aqui claramente que também isso se aplica a Elias, né? E nos versículos finais é dito que, ó, até mesmo aqui, né, pelas covas, cavernas da terra, errantes pelo deserto, né? E nós vemos, né, e todos estes tendo sido testemunhados pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, é claro, né, bem claro que é direto, não tem interpretação. Ah, que a Bíblia diz isso aqui, ou que não é bem assim. Não, tá claro, tá literal ali em Hebreus 11, né? Todos morreram sem ter recebido a promessa. É isso que está sendo dito ali. Bom,
Se quiséssemos aplicar, né, que Abraão também já estivesse vivo, desfrutando, isso entra em conflito, né, com a ideia de que Abraão já estaria desfrutando plenamente da recompensa, né, ali, eterna naquele momento, né? Assim, toda a cena apresentada na parábola aponta simbolicamente para a condenação dos que rejeitaram a vontade de Deus e para a participação dos humildes e desprezados das promessas feitas a Abraão, isto incluindo todos os povos, sejam estes judeus ou gentios, né? Toda pessoa que vive, né, assim, nessa humildade de Lázaro, nessa parábola, também né, ele se encaixa nessa questão de Lázaro. E aí cabe a nós refletirmos, né? Será que eu tenho sido um homem rico ou será que eu tenho sido Lázaro, né? Um orgulho, soberbo, ou será que eu tenho sido humilde e tenho buscado participar das promessas de Deus pela fé, pela sua palavra, né? Cabe a cada um de nós ali refletirmos e meditarmos. Mas bem, vamos agora, meus irmãos, para o versículo 26, que agora a gente já está bem próximo de finalizarmos, né? Para a gente não prosseguir, prolongar tanto, né? Já estamos com 1h16 de estudo, né? Então, para não ficar tão longo, vemos aqui Lucas 16, 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem, né, passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, ao analisarmos, percebemos que o grande abismo mencionado na parábola, ele não deve ser entendido como um espaço físico literal, separando dois lugares conscientes após a morte, mas como uma representação espiritual da separação definitiva entre a salvação e a condenação. O abismo simboliza a impossibilidade de mudar a condição em que cada pessoa se encontra após o juízo de Deus. Então, esse grande abismo, ele tem esse significado espiritual de representar a impossibilidade de, por exemplo, se caso eu fui salvo, se eu fui condenado, eu não posso mudar aquele meu estado. Então, o grande abismo representa essa impossibilidade de você mudar a sua condição, seja de salvação, seja de condenação, né? Esse grande abismo representa isso. Não é um grande abismo literal, é algo espiritual. E claro, né, isso nos traz uma grande exortação, né? Enquanto a vida, existe a oportunidade de arrependimento, conversão e transformação. Porém, chegando o tempo determinado por Deus, não haverá mais como atravessar de um estado para o outro, né? Por isso a importância da gente buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, né? Isso não significa que em determinado momento Deus não poderá ser achado, não poderá ser buscado, mas que a porta da graça, ela se fechará, né? E aqueles que passaram por ela são os que serão salvos, né? Aqueles que ficaram de fora, infelizmente, não poderão mais adentrar. Esse estudo, essa parte do estudo não tem o propósito de causar medo nos irmãos, mas de levantar a urgência de buscarmos a Deus enquanto se pode achar, né? E enquanto se pode achar, meus irmãos, até mesmo não é nem essa questão, nem tão somente se aplica a essa questão da porta da graça se fechar, né? Temos, por exemplo, a morte. A gente não sabe quando é que a gente vai morrer, né? E, mais uma vez, também não estou enfatizando que os irmãos devem viver ansiosos ou com medo da morte, né? Temos que ter essa convicção. Se caso buscarmos nos arrependermos verdadeiramente, buscarmos viver segundo a sã doutrina, obedecer aos mandamentos de Deus, ter a fé, né? Mais uma vez, isso é por graça, não é por mérito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscarmos o batismo em nome de Jesus, né? E permanecermos perseverando, porque a salvação, ela não é um teste de quem chega primeiro, mas é um teste de resistência. Quem persevera até o fim é quem é salvo, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né, meus irmãos? Não ter esse medo da morte, mas quando estamos em Cristo, fomos batizados, fomos ali, né, no caso, enxertados, né, no corpo de Cristo, é isso que a gente tem que pensar, né? Que nós já estamos salvos. Não é que a gente, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Não é como diz o calvinismo, né? A gente não pode pensar dessa forma. Porque a gente também pode perder a salvação se caso a gente não vigiar, né? A Bíblia, ela ressalta muito bem isso, a importância da gente viver fora, né, da prática do pecado, da prática deliberada do pecado, né? Ou seja, os nossas falhas, nossos erros, eles também não podem,
né? Vai haver falha, sim, mas tem que ser em questão mais de algo realmente acidente, entendeu? Então tem esse significado, né? E quanto à questão de já estarmos salvos, é porque em Cristo Jesus nós de fato já estamos salvos. Nós já nos encontramos na condição de salvo, mas isso não significa que a gente vai negligenciar a fé. Nós temos que buscar a salvação, pois se caso negligenciarmos, corremos também um grande risco de perder a salvação. Mas enquanto nos encontramos em Cristo Jesus, nós de fato já nos encontramos na condição de salvos. Agora, a gente tem que lutar, como diz Jesus, né, para a gente guardar a nossa coroa, né? Pois tem alguém aí tentando tomar, né, a nossa coroa para com que nós venhamos, né, ali perder essa salvação. Então, se de fato tem como a gente perder a coroa, é porque também tem como a gente perder a salvação, e portanto a gente tem que ter esse pensamento, né, de vigiar para não acabar perdendo a salvação. Então, o segredo é permanecer em Cristo. Permanecendo em Cristo, permanecendo na obediência, perseverando, cumprindo com os propósitos, as obras espirituais, né? Mais uma vez, não mérito, mas pela graça, mas realmente a fé, ela irá produzir tudo isso, né? A fé produzirá essas obras. Certamente, né, perseverando até o fim, seremos salvos. Então, por isso as escrituras elas alertam em Isaías, né? Isaías 55:6 nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Da mesma forma, o Evangelho de João afirma: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E até mesmo, né, aplicável ao contexto da época, né? Porque não havia energia elétrica, né? No caso, essa que, por exemplo, nós vemos hoje, né? Era de fato, claro que havia toda a inteligência, né, toda a arquitetura, mas não era como a gente vê hoje, né? Quando escurecia, né, ali, quando escurecia naquelas regiões, acabava que ficava um breu mesmo, não tinha como ninguém trabalhar, não tinha como alguém realmente fazer alguma coisa no escuro, como, por exemplo, a gente pode fazer hoje, né? A gente vai na rua, tem os postes de energia, né? Tem a luz ali. Em casa, né? A gente tem a luz também. Então tem até um meio em si de escapar do escuro, né? A gente pode dizer. Mas a comparação aqui é clara, né? A gente tem que trabalhar enquanto nós podemos, porque vai vir um momento, seja na morte, seja na volta do Senhor Jesus, ninguém poderá mais trabalhar. O que cada um fez, foi feito, né? É essa a questão. Ambas as passagens mostram que existe um tempo de oportunidade concedido por Deus antes do juízo definitivo, né, que é o julgamento que virá. E proponho eu também, meus irmãos, aqui, né, estarei disponibilizando aqui no estudo, né, também, né, para os irmãos baixarem a seguinte imagem que eu colocarei aqui para os irmãos verem. Então, essa imagem que apareceu aí para os irmãos na tela, nós explicaremos sobre, né, o significado aí, através dessa comparação, né, ali sobre o significado do abismo, né? Então, a imagem apresentada, ela ajuda a compreender esse significado de maneira ilustrativa. Nela, nós vemos dois montes representando a condenação e a salvação, separados por um abismo. A ponte simboliza Jesus Cristo, o único caminho que conduz o homem da condenação para a salvação, conforme também ensina o Evangelho de João, quando Cristo diz ser o caminho, a verdade e a vida. Né? Em João capítulo 14, versículo 6, né? É dito isso. Contudo, né, a figura, ela também demonstra, né, que existe um limite de tempo para essa travessia, né? Os irmãos podem ver aí em amarelo, né, o tempo restante, né? E como nós sabemos, né, não tem como a gente saber, por isso que foi colocado, né, eu acabei colocando aí 3 interrogações, porque não tem como a gente saber, né, o tempo que falta, né? E vale ressaltar que também é uma imagem, né, uma imagem ilustrativa bem simples, né, para que a gente entenda melhor aqui o que seria o abismo. Mas bem, né, nós vemos que a figura demonstra que existe um limite de tempo para essa travessia. A ideia da ponte sendo removida não significa que Cristo, né, deixará de existir ou perderá o seu poder, mas representa que chegará um momento em que o tempo de decisão terá se encerrado. Assim, somente aqueles que verdadeiramente atravessaram para o lado da salvação permanecerão salvos.
né, os que permaneceram no monte da condenação, ou até mesmo, né, apenas sobre a ponte, simbolizando a indecisão espiritual e uma vida sem compromisso com Deus, acabarão enfrentando condenação. Então, meus irmãos, temos aí, né, o monte da condenação e o monte da salvação, e a ponte que representa nosso Senhor Jesus. Aqueles que buscam viver de forma realmente correta, né, na presença de Deus, eles passam, né, diretamente para a salvação, eles já passam para aquele estado, mas há alguém, ou seja, o inimigo, que tenta sempre nos puxar ali a retrocedermos, né, e voltarmos ali para a ponte, né? Nós podemos dizer que essa ponte, ela também representa a conversão, o momento em que a gente vai atravessando até o momento do nosso batismo, em que nós somos enxertados no corpo de Cristo, né? Mas mais uma vez é importante ressaltar sempre a importância da gente vigiar para que a gente também não perca a nossa salvação, né? Não é porque a gente foi enxertado que a gente já foi salvo. Então é importante a gente ressaltar isso para que a gente não deixe de vigiar e acabe ali perdendo, né, a nossa salvação por falta de vigilância, né? Então, nós vemos aí claramente. E aqueles que permanecem na ponte, ou seja, não passaram diretamente para o lado da salvação, até esses, meus irmãos, eles também serão condenados, né? Eles não participarão. Na verdade, não diria a condenação. Pode ser que tenha aqueles que possam ser absolvidos, né? Mas nós sabemos que Jesus ele traz uma repreensão forte, né? Lá em Mateus 7, né? Onde ele diz: ninguém, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, a indecisão também é um estado que, se caso não for tomada a decisão o mais rápido possível e correta, a pessoa ela também pode acabar não participando da salvação. Por isso também a urgência da gente também buscar a nossa salvação. Não é buscar com medo, não é buscar com temor. Claro que também tem que ter esse senso de urgência e esse cuidado para que a gente busque de forma verdadeira a salvação. Mas é importante também ressaltar que nós devemos buscar isso com a direção de Deus, né? E também com a paz, né? Pedindo a Deus sempre a paz para que a gente busque, né? E aí passemos para o lado da salvação. Então, quando a ponte, né, ela acabar ali, né, o seu momento, né, de trajetória ele acabar sendo removido ou deixar ali de acabar ser passado, não significa que Cristo deixará de existir ou terá seu poder, mas que chegará, né, um momento em que a decisão terá se encerrado, né? Assim somente aqueles que verdadeiramente atravessaram para o lado da salvação permanecerão salvos, né? Os que permanecem no monte da condenação, ou até mesmo aqueles que estão apenas sobre a ponte, simbolizando a indecisão espiritual e uma vida sem verdadeiro compromisso com Deus, acabarão enfrentando condenação. Isso porque não basta apenas conhecer o caminho, é necessário viver segundo ele, né? Permanecendo em Cristo e andando como ele andou. As próprias Escrituras mostram que a caminhada da salvação exige perseverança contínua. Em Mateus, Jesus declara, né? Mateus 10, 22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse, nós também lemos, né? Apocalipse 2,19, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E já 1 Coríntios, né, ali adverte, né? 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, né, que cuida estar em pé, olhe, né? Mais uma vez, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Essas passagens demonstram que a salvação não deve ser tratada como algo automático e independente da permanência em Cristo, pois constantemente o inimigo busca seduzir o homem novamente para o pecado e para as coisas desse mundo, né? E logo ele tenta nos levar de volta aqui a retroceder essa ponte, voltando para o caminho da condenação, e não é isso que Deus ele quer, né, para todos nós. Então, foi colocado aqui também na imagem, né, em algum momento a oportunidade de passar pela ponte acabará, então somente haverá o abismo entre ambos os montes, que é justamente a comparação que nós vemos ali na parábola do rico e do Lázaro, e representa, né, a impossibilidade de alterar o estado de que nos encontramos, seja na salvação, seja na condenação, conforme João 3, versículo 36, e Romanos 2, dos versículos 5
ao 8. Então, esse é o significado do abismo. Essa impossibilidade de mudar a condição em que nos encontrarmos, né, após o juízo. Seja salvação, seja condenação. Então, voltando aqui agora, né, normalmente aqui para, para o estudo. Portanto, a vida cristã ela pode ser comparada a uma resistência espiritual na qual vence aquele que permanece firme até o fim, não pelos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Para finalizarmos, meus irmãos, vamos partir agora para os versículos 27 ao 31 e finalizarmos o nosso estudo. Então, e disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, ao concluirmos a análise da parábola do rico e do Lázaro, percebemos que a parábola encerra reforçando a urgência do arrependimento e da obediência, né, à palavra de Deus enquanto ainda há tempo. O pedido do rico para que Lázaro fosse enviado à casa de seu pai demonstra o sofrimento de alguém que reconhece tarde demais as consequências de ter desprezado aquilo que recebeu de Deus. Seu desejo de advertir os irmãos mostra justamente a consciência da condenação, né, já estabelecida, né, ressaltando a importância de buscar a salvação antes do juízo. Então, esse cenário já nos apresenta de forma clara qual será o estado de consciência daqueles que participarem da salvação, no caso da condenação. Com certeza, né, meus irmãos, se arrependerão muito, né, aqueles que não participarem, né, da salvação, né, e realmente arrepender-se-ão de não ter ali ouvido, né, a palavra de Deus e escutado, né, a palavra e viver conforme os seus ensinamentos, né? Deus ele dá a liberdade, ele inclusive nos dá a possibilidade de escolhermos o caminho que queremos, né, seguir. Mas claro, ele nos orienta, segue pois o caminho da vida, né? É o que ele coloca diante de nós. Ele coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Mas ele nos orienta, né? Vamos pegar até mesmo essa passagem. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Nós vemos lá em Deuteronômio 30, nos versículos 19. Vamos lá. Tomo por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade, né? Então, vemos claramente aqui, né, a orientação de Deus para escolhermos o caminho da vida, né? Então, é uma forte repreensão, né, meus irmãos, aqui a esse orgulho espiritual, essa soberba, né? O que Jesus tem ressaltado, que ele tem repreendido, né? E claramente para buscarmos a nossa salvação enquanto há tempo, pois, né? Certamente aqueles que participarem da condenação se arrependerão muito, né? De não terem buscado, né? E de não poderem participar das promessas, né? Que Deus ele tem a trazer. A caminhada é fácil? Certamente não. Né? Não é fácil, mas nem mesmo Jesus ele mesmo disse que seria fácil, né? Ele mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E cabe a nós, né, seguir de forma verdadeira, né, isso. Como Paulo diz lá em Romanos 8, se eu não me engano, né? Que as aflições dessa presente era não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, temos que buscar isso, né? Então, já está ressaltando, né, a importância de buscar a salvação antes do juízo, pois a consciência da condenação já está estabelecida nessa parábola, demonstrando que se arrependerão muito, né, aqueles que não participaram da salvação. Então, dentro do contexto da parábola, os 5 irmãos podem representar as principais correntes religiosas presentes naquele período: os fariseus, os saduceus, os essênios, zelotes e escribas. Grupos que, apesar de possuírem, né, conhecimento das escrituras, muitas vezes estavam envolvidos em orgulho, tradições humanas
e incredulidade espiritual. Então, em conformidade com o que nós vimos com o rico, que representa aqueles que receberam as promessas, né, aqueles que receberam a palavra de Deus, né, representando, né, também aqueles judeus que também viviam dessa mesma forma, né, dessa mesma maneira. Claro que uma certa repreensão mais direta, né, aos fariseus, à liderança religiosa daquela época, mas também esses 5 irmãos representam, né, também esses 5 grupos principais ali do sistema religioso da época, né. Contudo, essa aplicação ela também pode ser aplicada para os sistemas, né, religiosos existentes ainda hoje, onde muitas vezes há confusão, enganos e distanciamento da verdadeira palavra de Deus, ou até mesmo, né, aqueles que junto, né, com esse rico, né, os 5 irmãos, né, parentes desse, né, aqueles que vivem na mesma condição do rico e acaba que também, né, ali compactuam, né, dessa mesma vida desse rico, né? Então, nós vemos que o rico se arrependeu, né, de não ter valorizado o que tinha, né, de não ter valorizado as promessas, a palavra, o fácil acesso que tinha à palavra de Deus, e foi condenado, né? E ele queria exortar os outros para que eles não viessem, né, a participar daquela mesma condição, mas que se arrependessem, expressando claramente o arrependimento de ter participado daquela condição. Então, é claro isso aqui. Mas bem, a resposta de Abraão é central, né, ali. Na verdade, só terminando aqui, né, contudo, essa aplicação também pode ser aplicada para os sistemas religiosos existentes ainda hoje, onde muitas vezes há confusão, enganos e distanciamento da palavra de Deus, né, da verdadeira palavra de Deus. E a resposta de Abraão é central para o entendimento da parábola. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né, no versículo 29. Cristo mostra que o problema não era falta de sinais ou manifestações sobrenaturais, mas a recusa em ouvir e obedecer às Escrituras, né? Tanto que Abraão afirma que se não ouvem, né, Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que alguém ressuscite, né, dentre os mortos. Então, a incredulidade, né, também que haveria, e claramente, né, a rigidez, a ignorância, né, o coração duro que muitos, infelizmente, acabam tendo e impedem de que sejam salvos, né? Então, hoje a gente tem que meditar muito, né? Hoje a gente tem amplo acesso à palavra de Deus. Será que nós temos ouvido, né, a palavra de Deus, o que ela tem no Egito? Já que temos falso, ou no caso, fácil, né, acesso a essa palavra? Será que nós temos aproveitado, né, o fácil acesso à palavra de Deus hoje? Né, o fácil entendimento também, por mais que haja falsas doutrinas, o fácil entendimento também à palavra de Deus, né? Cabe a nós, né? Cada um de nós meditarmos a respeito disso. Então, isso aponta diretamente para a dureza de coração presente entre muitos daquela geração e claramente também em nossa geração também. Algo que também se manifestou quando o próprio Jesus ressuscitou mortos e posteriormente ressuscitou dentre os mortos, né? E ainda assim muitos permaneceram incrédulos. Esse alerta continua extremamente atual, pois vivemos em um tempo onde muitos possuem acesso à palavra de Deus, mas poucos verdadeiramente desejam obedecê-la e viver segundo ela. Isso se conecta com a pergunta feita por Cristo em Lucas 18:8, onde ele diz: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Assim, a parábola do rico e do Lázaro não foi dada para descrever literalmente o estado dos mortos, mas para chamar o homem ao arrependimento, à perseverança e à obediência sincera à palavra de Deus, antes que chegue o tempo do juízo definitivo. Amém, meus irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido esse estudo, espero que os irmãos tenham compreendido. Se caso tiver alguma dúvida, deixe um comentário, né? Certamente também estarei, né, tentando responder as dúvidas, né, que tiverem. É um tema um tanto realmente longo, né? Inclusive foi ali preciso cerca de 10 a 9 folhas, né, ali, para acabar explicando tudo isso. Então é um tema que de fato exige uma explicação bem ampla, né? Inclusive também foi feito, né, aqui esse gráfico para que ficasse mais fácil de entender sobre o abismo. Mas eu espero, né, que pela graça do nosso Deus os irmãos tenham entendido esse estudo, né? E se caso
entenderam, né? Convido também desde já que os irmãos, por gentileza, né, possam deixar o vosso like, o vosso comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais, né, para que também mais almas, né, sejam alcançadas, né, por meio desse estudo, né, para que também não fique tão somente reservado ali a nós, mas que possa chegar a mais almas e mais almas serem, no caso, compreenderem, né, mais amplamente também essa parábola que também é amplamente aí mal explicada, né, dentro do meio religioso, né? É o que nós amplamente vemos aí todos os dias. Então, meus irmãos, desde já, né, também peço aos irmãos isso, né, compartilhamento, like. Se caso você é novato, se inscreva no canal. Busque fazer estudos todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas. Convido também que veja, né, os outros vídeos a respeito desses assuntos, né? Sobre o primeiro vídeo, né, dessa nossa série. Né, tem aqui a playlist, basta acessar, né? E até mesmo o vídeo sobre a consulta de Saul a necromante, né? Que também nós falamos a respeito do estado dos mortos, né? Que também deixa mais fácil, né, também aqui de entender esse estudo que nós estamos trazendo hoje. E assim, meus irmãos, também convido, né, a todos os que são novatos, que conheçam, né, a Igreja de Deus, acesse o link na descrição ou aqui no perfil do canal, está de fácil acesso, né, aqui, para os irmãos acessarem, né, aqui, e façam um discipulado, né, estudo totalmente gratuito da sã doutrina, mais de 100 áudios aqui explicando, né, as doutrinas, os ensinos bíblicos, né, aqui, abrangendo para que o estudante, né, aquele que busca, né, fazer o discipulado e seja apto para, no caso, apto para receber o batismo e dessa forma, né, fazer parte do corpo de Cristo, né, através do batismo, né, o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, convido que todos vejam, né, aqui o discipulado, vejam também os pontos de fé, acessem, né, também o site da Igreja de Deus. Se quiserem baixar também as apostilas, né, estarei disponibilizando também. Creio que depois, né, já está até criada aqui a partição com a imagem, né, desse estudo, mas será tão somente colocada, creio eu, que depois ali que a gente finalizar essa série, né, essa série de estudos aqui, essa série de explicações para que compreendamos melhor a respeito desse assunto, né, que também é amplamente pregado de forma errada no meio religioso, né, e convido também a todos que vejam, né, aqui o Revelando Apocalipse, né, para que compreendam melhor os estudos a respeito do Apocalipse, né, convido que todos vejam, né, e busquem aqui estudar de acordo com as Sagradas Escrituras, né, certamente será edificante, né, e também libertador, esclarecedor aos irmãos. Convido também que vejam, né, conheça os outros demais canais, né, aqui colocados. Veja também a série Refutando o Dogma da Trindade, Luz na Escuridão, né, as recomendações aqui, né, tudo isso, né, meus irmãos, gratuitamente, pois de graça nós recebemos e de graça também nós iremos, né, dar, inclusive, esses estudos, as apostilas serão divulgadas também gratuitamente, sem cobrar preço algum, e até mesmo o próprio discipulado também é algo gratuito, né, sem cobrar preço algum. Então, desde já vos despeço, né, a paz seja convosco, desejo uma excelente semana a todos, uma ótima noite de sono, que Deus assim nos acompanhe ao longo, né, dessa semana, e, né, nos vemos também na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, meus irmãos, assim vos despeço, com a paz seja convosco, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.